Está começando mais um Codecast. Hoje a gente vai conversar com você aqui sobre a armadilha do faturamento do dente de jacaré. O que é isso? É quando a gente tem uma oscilação. Um dia o mês está bom, o mês está ruim, mês bom, mês ruim, mês bom, mês ruim. Por que isso acontece? Como se livrar disso? É disso que nós vamos conversar hoje. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Seja muito bem-vindo, Tavo. Seja bem-vindo, Evandro. Inclusive, o dente de jacaré, ele é característica de empreendedores que têm times muito pequenos, muito reduzidos. Isso acontece por causa de uma série de armadilhas que ele vai caindo no dia a dia. A gente vai explicar cada uma aqui para que você consiga mandar para aquele seu amigo que tem o faturamento de dente de jacaré. Exatamente. Isso é muito comum de acontecer. A gente conversa com muitas empresas todos os meses, tanto eu, o Tavo, o nosso time aqui que atende os clientes, com o nosso time comercial, a gente começa a perceber isso como um padrão. Sim. Muito comum em comércio, restaurante, que tem uma oscilação, e isso dá um frio na barriga do empreendedor gigantesco, que ele não consegue se planejar, não consegue enfim, saber como é que vai ser os meses, não consegue tirar férias, tem vários problemas que acabam levando o dente de jacaré, né? A minha mãe chama isso de vendendo almoço para comer na janta, porque o que acontece? O cara começou o mês, ele fica com aquela sensação, vai dar bom. Não, eu tô sentindo que as coisas estão melhorando, então vai dar bom. Aí ele fica, puta, esse mês geralmente dá ruim. Então é uma insegurança que o empresário fica, e a consequência disso é que ele acaba mantendo o time reduzido. Ele tem que trabalhar muitas horas para dar conta desse recado, porque ele tem insegurança de aumentar a despesa fixa dele por conta desse oscilação de faturamento. E não sei se você já percebeu até, eu vejo quando tá no vale, né, se o dentinho para baixo, ele é completamente inseguro, inclusive em fazer qualquer tipo de investimento para crescer novamente, porque ele não sabe se mês que vem vai ser um dentinho para cima ou se ele vai continuar para baixo, porque nada garante que no mês seguinte, ele falou, talvez ele não investe em aumentar time, às vezes ele também não investe em outras coisas de marketing ou vendas para poder aumentar o faturamento, porque ele tem uma insegurança se mês que vem vai ser bom ou ruim. É isso aí. Então, tipo, quando o mês tá bom, ele tá ele tá lá no pico do dente de jacaré. Quando o mês tá bom, ele fica corajoso. Às vezes ele fica até arrogante de achar que vai ser sempre bom. Ainda mais se ele vem de uma sequência de 3 meses bons, ele fica assim, nossa, vai ser ele começa a criar aquelas ilusões na cabeça dele, vai ser sempre bom, eu tô voando, meu negócio tá bem, acertei a mão e etc. E daí ele para de olhar para os detalhes, né? Para de olhar para a estruturação. Quando dá uma sequência de 3 meses ruins, fica medroso, fica receoso, não quer fazer investimentos porque acha que não vai dar conta de pagar. Porque a gente conversa com empresários que querem investir no programa de acompanhamento da marca de valor. E o que acaba acontecendo é que ele fica receoso porque ele está numa sequência de meses ruins. Ele fala, cara, é exatamente isso que eu estou precisando, mas vou esperar as coisas melhorarem. E não tem garantia nenhuma de que vai melhorar. Inclusive, até tu falou isso dos meses bons. Outro dia eu conversei com um cliente que tem uma rede de lojas de produtos naturais. E ele disse, olha, poxa, os meus melhores anos foram esses últimos 2 anos durante a pandemia. Por incrível que pareça, ele disse, aumentou muito as minhas vendas durante esse período, e agora que, entre aspas, as coisas estão voltando ao ritmo mais próximo ao que era antes, ele disse, caiu, e eu sei que o aumento que eu tive foi por causa que mudou o comportamento da galera. A galera tá procurando mais coisas saudáveis e também estava comprando mais próximo. Sim. E ele disse assim, eu sei que não foi nada que eu fiz que gerou esse aumento, foi simplesmente algo que aconteceu. E ele disse, ele falou, inclusive eu dei uma relaxada durante esse período, aproveitei para viajar mais,
comecei a andar de mountain bike, etc. Falou, agora eu senti que eu assim, Acertei a mão. Não, ele falou, ele tinha noção que não foi nada que ele tinha feito para fazer diferente. Ele disse, mas agora eu entendi, porque ele falou, estou estudando 1, 2 horas por dia, estou voltando a me dedicar porque eu quero eu quero ter controle sobre ter previsibilidade, né? Perfeito. Porque esse é o grande jogo, né? Eu falo... esses dias eu estava conversando com uma dona de loja, né? Ela tem 2 lojas, uma adulto e outra infantil. E eu falando assim, cara, como é que vocês conseguem dormir à noite? Porque assim, cara, chega o dia 1º, fala... Então, acabou de zerar o mês anterior... Se deu bom ou deu ruim, foi um número que ficou para o passado. Agora, dia 1º, começa tudo do zero. Então, assim, o cara não tem noção do que vai acontecer naquele mês. Ou seja, o mês bom, o mês ruim é tudo uma ilusão. Por quê? Porque ele não está fazendo nada para que isso aconteça, né? Inclusive, tem um episódio que eu tenho recomendado muito, que é aquele plano de crescimento empresarial. Você precisa ter previsibilidade do crescimento da empresa e tipo, chega no dia 1º é um pesadelo. Você fala, caralho, mais um mês. Se o mês anterior deu ruim, a pessoa trabalha que nem louco. Se o mês passado deu bom, ele fala, nossa, tô cansado. Trabalhei um monte mês passado, ele relaxa. E daí isso é um dos motivos pelo qual fica aquele faturamento dentro de Jacaré. Sim. E ela olhou pra mim e falou assim, nossa, Gustavo, é exatamente assim que acontece. Inclusive, se isso acontece com você e tá seguindo a gente, coloca aí nos comentários Dente de Jacaré. Vê se chegou até aqui no Dente de Jacaré. O que tu vê que é o que mais gera essa oscilação de faturamento? Assim, tipo, por que gera essa oscilação de faturamento? Por que eu acho que gera essa oscilação, entendeu? Assim, de onde que vem isso, assim? É porque, assim, as pessoas não têm um plano para crescer de maneira contínua. Elas vivem ao acaso. Então, tipo, eles ficam esperando datas festivas, né? Quem trabalha com, por exemplo, com comércio e a Páscoa é relevante, ele fala, nossa, chega a Páscoa, chega a Páscoa, chega a Páscoa. Restaurante, eu também conversei, que ele disse, vai ter feriado. Tem gente que me falou assim, eu vou esperar o feriado para ver o que vai acontecer no feriado, que era de Búzios, e aí eles geralmente no feriado tende a dar bom. Se der bom, aí eu vou pensar, aí a gente volta bem assim, com essas palavras, aí eu volto a conversar com vocês pra gente pensar num plano de crescimento se der movimento no feriado. Então, assim, é esse tipo de comportamento que gera o faturamento dentro de Jacaré. A pessoa, ela não se planeja para crescer, ela vive ao acaso, mês após mês. Então, se der chuva, vai ser uma merda. Se der sol, talvez seja bom. Se tem turista, vai melhorar o movimento. Se não tem turista, ficou ruim. Se aumentou a gasolina, é porque A. Se os preços do produto aumentou, é porque B. Se surge um concorrente. Então, a pessoa vive... à mercê de fatores externos ao negócio dela, uma vez que se ela olhar para dentro, criar um plano de crescimento para o negócio dela, ela vai começar a prever quantos clientes podem ter todos os meses. Aí tocou num ponto bem importante, uma coisa que eu percebo muito é que eles têm uma ilusão que falta um ajuste no negócio para acertar a mão. Por exemplo... Eu conversei com restaurantes também de Porto Alegre, que era bom demais, todos os produtos deles, dava para ver, trabalhava com massas e tal. E eles disseram, olha, nós já tentamos fazer buffet, depois virou bistrô, depois virou delivery, a gente agora tá querendo aumentar a quantidade, porque eles vendem tanto congelado quanto eles estavam com a casa aberta. A gente está agora querendo aumentar a quantidade de sabores, para poder ter mais opções para os clientes. Sim. Então eu vejo que não que esteja errado ele olhar para o produto e tal, mas assim, eles já tinham 10 anos e tu vê que eu entrei nas avaliações do Google e tava lá assim, cara, nota 5, centenas de avaliações, e isso me dá um indício que o problema não está no produto. Assim, o feedback do consumidor é maravilhoso. Sim. Então Perfeito. O problema não está no ajuste do negócio, porque achar que se eu fizer uma mudança vai explodir. O problema está na
comunicação para mim. Perfeito. Porque se o produto é legal, se a marca é massa, se eles têm uma boa história, eles têm bons valores, têm bom atendimento, o problema é que eles não estão conseguindo comunicar isso ao mercado. Perfeito. E aí ele tem uma oscilação que ele está à mercê do que vai acontecer, assim. Já aconteceu, ele disse, tinha uma época que aí tinha uma empresa aqui na frente e aí as pessoas vinham. Então a gente está pensando em mudar de lugar. Eu falo, não que esteja errado mudar de lugar, mas entende que em nenhum momento passa pela cabeça, poxa, como é que eu vou estruturar um plano de comunicação para eu atrair clientes todos os dias que venham de maneira ativa através do marketing? E a coisa que eu, assim, o maior erro, sem sombra de dúvidas, o maior erro que as empresas cometem, que os negócios locais cometem, principalmente aqueles que tem um bom atendimento, tem um bom produto, tem um bom serviço, tem um negócio bacana que já teve em épocas douradas, é que eles não sabem comunicar quem eles são de verdade. Esse é o principal ponto. Por quê? Porque se as pessoas sabem o quão bom você é e se você é estratégico nessa comunicação, você não precisa temer o dia seguinte, você não precisa temer o dia primeiro. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas vão vir por aquilo que você já é. Pô, se o cara tem nota 5 na avaliação, significa que o negócio dele já é incrível. Se tem um volume grande de pessoas que avaliaram uma coisa, é ter 3 pessoas. Mas se tem um volume grande, o problema não está no produto. E, de novo, não estou dizendo para você ficar acomodado com o produto e tal, quem está ouvindo a gente aqui. Mas, definitivamente, se a gente for olhar para o que a gente fala da lei de Pareto, né, do princípio 80-20, onde se identifica 20% das causas que geram 80% dos resultados, o 80-20, digamos assim, nesse caso, não está na mudança do produto. Fala do mix louco, também, né? Que é muito louco. Tipo, o cara que tem comércio, loja, ele fala assim, não... as pessoas estão chegando aqui para pedir, sei lá, blusinha. E eu só tenho 2 tipos de blusinha. Então eu vou ter 10 tipos de blusinha. O mais clássico ainda é, tipo, eu tenho uma loja feminina e a pessoa pergunta, mas não tem nada pro meu marido? Então ele pensa, caraca, eu tô deixando de ganhar dinheiro. Aí ele vai lá e monta dentro da loja um negócio para vender masculino. Aí vira um Frankenstein do cacete, né? Mas o que acontece? A pessoa aumenta o estoque em, sei lá, 20%, aí aumenta o faturamento em 15%. Aí ele aumenta o estoque em 50%, aí aumenta o faturamento em 35%. E ele fica naquela ilusão de que, não, a hora que eu acertar o mix de produtos, o meu negócio vai decolar. Porque, o faturamento está crescendo. Só que ele não percebe que ele vai cair nessa armadilha e daqui a pouco ele fala, ele vai estar com o estoque inchadaço e vai ter que fazer queima de estoque. Aí ele me manda um direct aqui, vocês têm alguma estratégia rápida, barata para queimar o estoque? Só que não, né? E é muito louco, isso Milagre, daí... o que é que eu faço? Esse comportamento cai em todos os negócios locais. É a mesma coisa do cara que tem uma clínica, às vezes a clínica tem uma especialidade, daí ele fala, preciso fazer mais um curso. Aí ele faz um curso, sei lá, o cara é terapeuta, daí faz curso de auriculoterapia, faz curso de barras de access. O cara é médico, não, agora tá bombando estética, então tem que fazer estética. E por aí vai. Então ele começa a criar outros mecanismos achando que o problema tá no produto. Ou seja, no caso, no tipo de serviço que ele presta, que ele precisa ter mais especialidades. Mais especialidades. Aconteceu também outro dia conversando com o escritório de arquitetura, que eu perguntei, qual que é o faturamento médio de vocês? E até a Marina estava na sala junto comigo, a Marina do RH. Aí ela falou assim, né? Olha, não, o nosso faturamento... Não, o faturamento é algo muito relativo. Eu falei, como assim relativo? Eu falei, me conta mais sobre isso, sobre como... Defina relativo, eu falei, né? como assim o faturamento é relativo? Ela, não, tem mês que é 20, tem mês que é 60. Eu falo assim, aí, na minha cabeça já vem a imagem do dentinho do jacaré. Apertei. E qual que é o principal tipo de serviço que vocês fazem dentro da arquitetura? Tem uma infinidade de possibilidades, desde o projeto arquitetônico até de interiores. Dentro de interiores tem especialidades e tal. Você acompanha a obra, se não acompanha? Se acompanha, enfim. Ela disse, olha, a gente tem que pegar o que vem, né? Porque assim, claro, se eu não pego, alguém vai pegar. Por quê? Ela entende assim, o que acontece ali? Ela é obrigada a ter, entre aspas, um mix enorme de tipos de serviço, porque ela tem que pegar de tudo, porque Sim. tem uma demanda baixa. Tem uma procura muito baixa. Perfeito. Isso faz com que ela seja obrigada
a vender para quem aparece. Eu falei, imagina se você tivesse 20 pedidos de orçamento por dia. Você vai conseguir atender os 20? De jeito nenhum, é impossível. O que você teria que fazer? Isso, escolher. Falam, é exatamente isso. Então o problema está na geração de demanda, não em você ter que se tornar especialista em absolutamente tudo que se refere à arquitetura, porque senão você não vai ter cliente, entendeu? Claro, porque a área comercial você tem que aprender a lei dos números. Vai chegar 10 pessoas por dia, dessas 10 pessoas por dia você vai conseguir agendar reunião com 8 pessoas, dessas 8 pessoas você vai montar 5 propostas, dessas 5 propostas você vai fechar uma, e as outras 4 que você não vai fechar por motivos aleatórios. Legal, mas você tem um número, a cada 10 pessoas você fecha um. Isso é um exemplo, tá? Hipotético. Exemplo, tá? Né? Então, tipo, você começa a conseguir prever o crescimento do seu negócio. Beleza, para eu fechar 10 projetos por mês, eu preciso atrair 100 pessoas por mês. Preciso de 100 pedidos de orçamento. Então... 100 pedidos de orçamento. Então você começa a ter domínio dos teus números, e daí você vai fazer coisas. Inclusive tem um episódio chamado A Tríade do Crescimento. Você vai fazer coisas para que influenciem positivamente esse número, porque a grande verdade é que o cara vive naquela doideiraça. É isso assim, vai. Tipo, digamos que tu tem essa lei dos números, digamos que a tua lei é 10 para 1, ou seja, de 10 fechou 1, né? O que tá indo? Eu lembrei que o Andrei, no início do podcast, falou, cara, a última vez que vocês falaram de mindset, deu engajamento, então vamos falar de mindset. Mindset dos números, mas vamos lá. Se a tua lei dos números é 10 para 1, imbecil, cara. O que tem que... Tipo, se a tua lei dos números são 10 contatos para um fechamento, cara, se você tiver 30 pedidos de orçamento, você não vai fechar 10. Não vai acontecer. Assim, se você precisa fechar 10 projetos no mês, a primeira coisa que você tem que correr atrás de criar um planejamento é ter 10 pedidos de orçamento. Perdão, 100 pedidos de orçamento. Sim. Não vai acontecer um milagre de ter um ultra fechado. Não vai. Não vai. Não, e outra, né? A partir do momento que você tem clareza dos seus números, você parte de um princípio. Agora é melhorar esses números, melhorar as reuniões comerciais, o envio da proposta, melhorar o seu marketing para as pessoas chegarem com mais desejo e etc. Então, a partir do momento que você tem clareza dos seus números, você começa a trabalhar para influenciar esses números, e isso que vai te dar previsibilidade e evitar o tal do dente de jacaré. Porque esses dias eu conversei com uma mulher que ela tem uma fábrica de doces funcionais, e ela também tem um café e vende em balcão e etc. E daí eu falei assim, nossa, como é que você dá conta de tudo isso, né? Assim, você tem poucos funcionários, muito trabalho. Assim, nossa, Gustavo, eu trabalho que nem louca. Aí eu expliquei o dente de jacaré, daí ela falou, nossa, é exatamente isso. Daí eu falei, você sabe que o segredo para o seu negócio, para você ter mais tranquilidade, é ter mais time. Só que você não tem mais time porque você tem insegurança com o seu faturamento. Claro. Né? Você precisa ter um time qualificado que entrega e etc. Puta, mas se eu tiver mais time, eu vou aumentar meu custo. Se eu aumentar meu custo, talvez eu não dê conta de pagar essa folha. E daí a pessoa fica naquele ciclo vicioso e tipo trabalhando que nem uma louca. Não, e detalhe, a mulher tem 4 filhos ainda, tem, sabe, 41, 42 anos, filho de 22 anos. Eu falei, gente, como é que você não explodiu ainda, né? 4 filhos, acontece. Um negócio super sobrecarregada na produção, bem doida ali. Então, assim, a mulher é uma heroína, pelo amor de Deus. Sim, isso também já vi. Rede de pet shop, já conversei. Rede não, né? Tinham 2 lojas. E era bem isso. Como o faturamento oscilava, por mais que ela entendesse de gestão, que era dono e marido, veio de multinacional, ela disse, aqui eu estou completamente operacional porque o meu faturamento oscila. Nisso eu não consigo contratar. O ideal era eu ter um gerente que cuidasse das 2 lojas e tivesse pelo menos mais uma pessoa em cada loja dando banho e tal. Não tivesse isso, um gerente geral. Ela falou, o time ideal era ter pelo menos mais um em cada loja operacional. Perfeito. Só que ela disse, eu não tenho hoje
uma sequência de faturamento que me permite aumentar esse meu custo fixo. Sim. Ela disse, eu não passo 6 meses, eu não tenho 6 meses de histórico de bons faturamentos para eu chegar nesse... É por isso que o Thiago brinca com os mentorados que, cara, se você tem dinheiro, resolve todos os problemas. Contrata gente mais qualificada, enfim, contrata os melhores consultores, contrata os melhores treinamentos, você consegue ter o acompanhamento apropriado, você consegue formar time, consegue se capacitar. Porque, cara, não dá pra viver nessa também, doideira, né? Várias vezes também escuto que é o seguinte, beleza, eu vou primeiro... Aí ela tá com faturamento oscilante, ela diz, então primeiro eu preciso arrumar a casa... Pra depois... Não faz sentido nenhum, né? Já escutou essa? Todo. Tipo, eu preciso arrumar a casa, aí depois que eu arrumar a casa, aí eu vou pensar numa estratégia de marketing e vendas para eu atrair mais clientes, porque não adianta eu atrair mais clientes se eu não tenho tudo completamente bem organizado aqui dentro. Ah, velho, tem que ter cliente e vai organizando a casa enquanto isso, gente, pelo amor de Deus. Sim. Porque assim, precisa ter dinheiro para fazer as coisas. Tipo, é coisa de maluco isso daí. Organizar o quê? Tem que organizar a entrada de clientes no negócio, né? Isso é clássico, né? E se tu perceber... Gente, que desespero. A cada vez que aconteceu com a gente... Aliás, esse episódio é desesperador, assim. Eu fico imaginando esses caras assim, será que vai dar bom? Como assim será que vai dar bom? Não, eu tô conversando com vocês porque eu tô esperançoso que agora eu acho que as coisas vão melhorar. Eu falei, como assim esperançoso? Esperança é uma palavra linda, né? Mas não dá pra viver de esperança no negócio. Não sei se tu já percebeu que é, tipo, clássico que ele, tipo, isso de arrumar a casa e ele acha que depois que arrumar que ele vai ter essa... Vai focar nisso. E toda vez que tu cresce, desarruma tudo de novo. Lembra, conosco Perfeito. Foi assim, com todo mundo é assim. Por quê? A estrutura que você tem hoje, tipo de gestão e tal, digamos, para faturar 80 mil por mês, é uma. Se você faturar 200, por mais arrumado e organizado que esteja... Nos 80, quando chegar em 200 vai desandar a maionese. Não estou dizendo para deixar a empresa virar uma bagunça e só sair vendendo. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer, as duas coisas têm que andar juntas, mas o que te dá segurança para poder arrumar, investir em retaguarda é ter demanda. Sim, te deixa muito corajoso quando você tem demanda. Perfeito. Você sabe que você tem muita demanda chegando, poxa, aí você parte para arrumar. Isso, aí prioriza o que vai influenciar melhor na estruturação, né? Aqui na empresa a gente sempre teve essa característica, o Evandro mais em marketing e vendas, eu mais em estruturação, e a gente vai conversando e priorizando. Então, tipo, cara, ó, não dá para... Beleza, vamos... um acordo que eu tenho com o Evandro é nunca para de vender. Pior coisa é um sócio chegar pro outro, dá uma parada de vender aí, porra, pra eu arrumar a casa. Eu falo, velho, eu vou arrumar e vou dar meus pulos, vou contratar gente, vou contratar consultoria. Você vai trabalhar até um pouco mais tarde, porque teve uma demanda maior de cliente. Tem jeito. Mas beleza. Tipo, você tem a segurança que você tem um volume suficiente de clientes. Que justifica. Que justifica, sim. Isso é muito nítido, que tem que estar na cabeça de qualquer empresário. Que, cara, assim, nada tem que impedir você de aumentar e crescer essa parte de marketing e vendas. Inclusive na contratação, né, tem aquela máxima que você contrata marketing e vendas para crescer. E você contrata pessoas na área operacional porque cresceu. Perfeito. Ele é uma consequência. Então, não falo não só na contratação, mas a estruturação, você estrutura porque cresceu. Você vai aumentar o tamanho da loja porque cresceu, não vai aumentar o tamanho da loja para crescer. Não, pô, é porque assim, é até irracional, né? Não, vou estruturar primeiro o negócio aqui pra gente poder crescer. Não, você vai estruturar porque cresceu, porque tem confiança que vai crescer, porque não faz sentido você antes aumentar seu custo fixo, porque gestão, time, estruturação, estoque, estrutura física no geral, tudo isso aumenta a despesa fixa, então não faz sentido você antes estruturar para depois crescer. Primeiro cresce para ter confiança. Da Banana Calçados, lá de Valadares. Sim.
Pô, eles tinham uma loja pequena, muitos anos, que era do pai, passou pro filho e pra nora, e eles entraram no programa de mentoria, começaram a fazer, em 6 meses depois, aumentaram em 50% o faturamento deles. A loja tava o ideal? Não tava o ideal, mas começou a ter tanto de estrutura quanto de... visualmente mesmo, né? Tinha muito que melhorar lá. Mas assim, depois que eles começaram a trazer um monte de gente vindo, ele fala, cara, tá pequeno, poxa, agora eu tenho mais caixa. E aí eles convenceram o amigo do lado a pegar o ponto de quem tava do lado e aumentaram o tamanho da loja. Pô, beleza. Mas com a confiança que ele tem, uma demanda de clientes vindo, e agora fica muito mais fácil, né? Não, é que nem aquela vez que a gente tava querendo alugar a sala da frente da nossa. Lá na Dom Jaime. Não, aqui. Ah, tá, aqui também. Eu fui expulsar, entrei no elevador com a mocinha que é a gerente administrativa da empresa na frente da nossa. Eu falei, cara, que a gente já tem 4 salas, e cada andar tem 10 salas. Então a gente tem 4 salas, a gente queria pegar meio andar inteiro, né? E daí eu abordei a mocinha no elevador, vocês não estão pensando em sair disso daqui, não? E o pessoal achou meio deselegante eu convidar a mocinha a sair dali, porque eu queria a sala dela. Mas no final das contas a gente acabou mudando um pouco as coisas e né? Acabou não entrando nisso. Mas olha, tipo, você tem confiança que vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Porque você sabe o quanto que pode faturar. Porque você tem esse controle. Cara, eu invisto... Eu tava conversando com uma cliente nossa, a gente tava fazendo planejamento dela. E daí ela investe uma média ali de R$2.000 por mês em tráfego. Eu falei, fulana, quanto que você quer faturar? Quero faturar X. Então, você precisa investir 5. Dela, mas Gustavo, 5 mil a mais de investimento é muita coisa, etc. Daí eu falei, para você faturar 60% a mais, ela fatura hoje 80, 90 mil por mês. Sim, beleza. No faturamento atual é uma despesa. Mas para chegar a 150... Cara, você vai aumentar de 90 para 150 e vai aumentar em 3 mil o seu investimento em anúncios. Dela, mas meu Deus, é muito dinheiro. Tarará. Eu falei, é muito dinheiro hoje. Talvez daqui a algumas semanas, quando eu estiver faturando isso. Então, inclusive, hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte: se esse investimento te tira da zona de conforto, você precisa olhar para ele com mais frequência. Então, se antes você olhava uma vez por mês, agora você vai olhar toda semana. E hoje, antes de vir para o podcast, mandei uma mensagem para ela. Falei, como é que tá? Já aumentou o investimento, etc. Não, já aumentei. Daí eu falei, e aí? Daí ela falou, hoje estou com a agenda lotada. Ela tem uma clínica. Ela falou, hoje eu estou com a agenda lotada. Daí eu falei, viu? Dia após dia vai te dando confiança. Você tem que ter a sensação que está no caminho certo. Não é simplesmente... Esses dias eu mandei o funil de um cliente nosso que investe 15 mil por mês em tráfego. Os caras já ficou de cabelo em pé quando olham aquilo. Falam, nossa, mas eu não tenho dinheiro para investir 15 mil por mês. Eles começaram investindo 500 pila, R$1.000 por mês. Conforme eles foram tendo confiança, né? Quando eles entraram aqui, o faturamento girava na casa de 200 mil. Hoje gira na casa de 400. E investindo 15. Antes eles investiam 1.000, agora investem 15 e a conta fecha. Sim, cada negócio vai ter suas características. Tem suas características, tem a sua margem de contribuição, enfim. Cada negócio é um caso diferente. Para alguns esse investimento faz sentido, outros não. Mas sabe por que assusta? Porque eu acho que a maioria das pessoas não fazem conta. Né? Exato. Segue o pessoal da ForBlue lá, jabá pro pessoal da ForBlue, mas o lance é isso. As pessoas não fazem conta, daí elas não acreditam que aumentando aquele investimento isso vai influenciar no faturamento. Ela precisa ter confiança no processo antes de mais nada. Perfeito, assim, não tem nada que gera mais confiança para mim a saída, assim, se eu for olhar qual que é a luz no fim do túnel, né, para eu sair desse faturamento dentro de Jacaré. A luz no fim do túnel para mim é demanda de cliente. Perfeito. Assim, quando você tiver um volume grande, tipo um volume maior, tem uma demanda de cliente maior do que você consegue atender ou do que você consegue vender, tipo dentro da loja ou no restaurante ou, enfim, prestador de serviços, tem uma demanda maior de cliente do que, tipo, sobra, você precisa dispensar cliente, você precisa fazer fila. Isso
é o que te tira da oscilação do dente de jacaré. E assim, quando fala de dispensar cliente, principalmente quem tem porta aberta, né, tem loja na rua, ou shopping, centro comercial, etc., fica pensando, cara, como é que eu vou dispensar cliente? Na verdade, o lance é o seguinte, a sua comunicação encoraja o cliente certo a se aproximar e o cliente errado a se distanciar. Esse é o grande lance, porque não é que você vai criar uma segregação de clientes dentro do seu negócio, né? Vai ter um segurança na frente da porta dizendo, quem não, pode, você é meu perfil de cliente, entra aí, você não, sai fora. Não é assim que funciona. Então, você começa a ter crescimento, previsibilidade em cima do cliente certo, né? E assim, e tá tudo bem escolher, entre aspas, o cliente, né? Por exemplo, quem faz projeto de arquitetura que tu comentou. Pô, cara, beleza. pra mim não faz mais sentido pegar banheiro, por exemplo. Então, você vai. Eu não trabalho mais, tipo, eu não trabalho assim, o nosso foco tá no arquitetônico. Tá tudo certo, entendeu? Perfeito. Então, quando eu falo dispensar, não tô falando... Arquitetônico da casa inteira, né? É isso, assim, não tô falando de vai embora. Não tenho produto, eu tô com a casa cheia, pega o contato do cliente, anota, manda mensagem, vamos fazer uma reserva, assim. Mas assim, você lida com aquilo. Pode expandir, tem N fatores que você pode fazer quando você tem uma demanda maior do que você consegue atender. Eu sei que tem gente que se sente desconfortável com isso, mas é bom esse desconforto. É melhor esse desconforto do excesso do que da falta. Eu lembro que em 2019 a gente tinha uma agência e a gente contratou um consultor. E ele, olhando os nossos números, a gente dava conta de atender 10 novos clientes por mês. Se eu atendesse mais de 10 por mês, eu teria um custo de gestão muito maior, então para mim aquele número de 10 por mês era bom. E daí quando o consultor estava olhando nossos números, né, eu acho que nem lembra dessa conversa, ele olhou assim, eu lembro até hoje os números, ele falou, Gustavo, nos últimos 12 meses vocês fecharam 119 projetos. Aí eu falei, pô, isso é maravilhoso, né? Eu dou conta de atender 10 por mês, eu fechei 119, praticamente eu bati 10 todos os meses. Aí ele falou, esse não é o problema. O problema é que 4.096 empresas, lembro até hoje o número, 4.096 empresas entraram em contato com vocês, queriam contratar vocês, queriam fechar negócio com vocês e vocês negaram esses projetos. Então eu falei, isso continua maravilhoso, né? Pô, tô podendo escolher a dedo o cliente que eu quero impactar, por isso que a gente tem tanto case de sucesso. Eu falei, onde é que tá o problema? Daí ele falou assim, vocês estão perdendo dinheiro. E daí foi onde fez sentido pra gente criar novos produtos e serviços, porque eu tinha uma demanda muito grande e eu estava precisando selecionar demais o meu cliente, então eu precisava de um produto que me desse mais elasticidade, etc. Então, isso só foi possível porque eu tinha uma alta demanda. E daí eu distribuiria essa demanda entre outros produtos e serviços. É isso. Então, assim, alta demanda... Só bom. É só bom. Não tem outro lado. Então, não tem outro lado. É olhar para como que eu vou fazer para aumentar minha demanda de pessoas interessadas. Sim, isso inclusive dá coragem para o cara aumentar preço, aumentar ticket médio. Tudo. Assim, as coisas começam a se resolver a partir do momento que você tem uma demanda grande de gente querendo. Exatamente. Você monta outra loja, faz 1 milhão de coisas. Beleza? Bora acabar com o faturamento dente de jacaré? Se você está acompanhando a gente aqui, se está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário, curte aqui, manda esse vídeo ou esse áudio se você está vendo pelo Spotify, também pode acompanhar a gente aqui pelo Spotify e outros agregadores de áudio, manda esse link, manda esse episódio para outros empresários, para que eles possam olhar para o lugar certo também. Certo? E se você é dono de um negócio local, já está faturando acima de 50 mil reais por mês e quer crescer, faz uma sessão estratégica com o nosso time de especialistas. Ela é gratuita, essa sessão estratégica ela é individual, então você vai preencher um formulário que vai estar num link aqui, codirect.com.br/mentoria, capricha lá, uma pessoa do nosso time vai ligar para você, vai agendar essa sessão, e nessa sessão estratégica ele vai te orientar quais são os passos, no seu caso específico, que precisa seguir a sua empresa para poder chegar na meta que você quer, e também te mostrar
quais são os principais erros que a sua empresa está cometendo hoje na parte de comunicação, que está impedindo de chegar nesse resultado. E se fizer sentido, a gente monta um trabalho junto, se não, tenho certeza que já vai agregar muito a sua visão estratégica aí na sua empresa. Beleza? Nos vemos nos próximos episódios, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.